Olá, meu nome é Victor e eu sou fã de Crepúsculo. Bom, esse vídeo de certa forma ele surge como um desabafo. Enfim, se você chegou aqui nesse vídeo, seja pelo título, enfim, a gente tá tendo um revival aí de Crepúsculo por causa do lançamento de Sol da Meia-Noite, né? Então, muitas pessoas têm feito vídeos enfim, falando as suas histórias com a saga e contando as suas experiências. E eu achei que seria uma boa ideia eu trazer um lado diferente sobre Crepúsculo. Um lado, em parte, que não é um hater. Como eu disse pra vocês, eu sou fã, eu gosto muito de Crepúsculo. Eu não sou indiferente e nem odeio Crepúsculo. Eu amo, na verdade, a saga Crepúsculo. Acho uma saga extremamente rica. Enfim, eu vou falar pra vocês com detalhes a minha história. Mas eu também não sou uma fã padrão, né? Que eu falei uma fã no feminino porque a imagem que a gente tem na nossa cabeça quando a gente pensa numa fã de Crepúsculo são meninas adolescentes de 15 anos pra baixo, que, enfim, viram o Taylor Lautner sem camisa e ficaram apaixonadas, ou viram o Edward, enfim, o Robert Pattinson e se apaixonaram, enfim. A minha experiência não parece nem um pouco com essas experiências, apesar de eu me relacionar com muitas dessas pessoas na minha vida, enfim. Quem já foi fã de alguma coisa sabe o quanto é legal você conhecer outras pessoas que se identificam com a história que você gosta e tudo mais. Então, a minha experiência é de uma pessoa que é fã de Crepúsculo há 10 anos. Tive site de Crepúsculo, enfim, fazia cartaz pra ir na pré-estreia. Eu era um fã muito dedicado. E o que sempre me atraiu em Crepúsculo foi a riqueza daquele mundo que a Stephenie Meyer criou. Aquela história sempre me pareceu uma história muito interessante e muito rica, mesmo que, enfim, quando eu era jovem eu não tinha bagagem para entender muitas coisas e, enfim, hoje eu trago uma bagagem muito maior, muito diferente, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser diferente também. Pode ser que daqui 5 anos eu olhe para esse vídeo arrependido e falo, meu Deus, como eu falei besteira. Enfim, a vida é isso, né? A gente tá sempre mudando de ideia e de opinião. Então esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Eu sou formado em geografia, não sou formado em literatura, não sou formado em cinema. Então eu vou falar dessas coisas, vou me apropriar de alguns conceitos, mas assim, saibam que se eu estiver falando alguma besteira, gente, de boa, assim, de verdade, vem aqui no comentário, fala, Victor, você falou besteira aqui, não é bem assim, e tá tudo bem. Enfim, eu nem sei se esse vídeo vai chegar em quantas pessoas assim, mas em quantas pessoas esse vídeo vai chegar, enfim, eu não sei, mas é um desabafo que eu tô lançando no universo aí, na rede, na internet, e, enfim, quem chegar, cara, já vai ser legal e já vai contribuir para um debate de certa forma. Então, por que eu disse que eu sou formado em geografia? Porque a gente, na academia, sente a necessidade de carregar referências com a gente. Então eu não quero falar que nada que saia da minha cabeça, que eu interpretei ou que eu achei da obra da Stephenie Meyer. Eu quero falar coisas que já foram refletidas por outras pessoas, coisas que a própria Stephenie Meyer pensou e já explicou da saga Crepúsculo. E eu quero trazer esse olhar para umas críticas que são muito repetitivas e para quem é fã de Crepúsculo já ouviu muito essas críticas. Obviamente também assumir alguns erros que eu enxergo na saga, porque afinal de contas é uma obra de literatura escrita por uma ser humana que não é perfeita, enfim, tem várias coisas na postura ética e moral dela que eu tenho certeza que eu não concordaria, eu não conheço ela, não sou amigo dela pra dizer. Mas, vamos lá, eu quero mostrar pra vocês as referências que eu vou utilizar, tá? 2 referências são referências oficiais e uma é uma referência não oficial que eu trouxe pro debate, enfim, vocês vão entender por quê. Primeira referência oficial, a melhor de todas para todo fã de Crepúsculo, é o guia oficial da saga Crepúsculo, tá? Esse guia aqui, ele foi escrito pela própria Stephenie Meyer, ela reuniu muito material que ela tinha de escrita e colocou aqui, enfim, desenhos dos personagens, descrições, as histórias de cada um dos personagens, tá tudo aqui.
todo esse material de apoio e eu vou utilizar isso aqui para responder algumas dúvidas específicas que as pessoas têm sobre a mitologia da saga Crepúsculo, tá? Bom, outra referência também oficial que eu vou usar é esse livro aqui chamado Vida e Morte, tá? Vida e Morte também foi escrito pela Stephenie Meyer e ele foi publicado 10 anos depois. Na verdade, foi uma edição comemorativa dos 10 anos da saga Crepúsculo, tá? Da saga Crepúsculo, não, do lançamento do primeiro livro. E, enfim, já vou falar aqui, em breve eu vou falar sobre Vida e Morte, você vai entender por que eu tô usando essa referência. A terceira referência é um livro não oficial, como eu falei pra vocês, Crepúsculo e a Filosofia, tá? Esse livro aqui é uma coleção de artigos, vários artigos de várias áreas, tá? Então aqui vai ser abordado coisas como a questão histórica da saga Crepúsculo, a questão de gênero na saga Crepúsculo, a questão indígena na saga Crepúsculo, questões psicológicas e filosóficas sobre o desejo, enfim, várias reflexões que Crepúsculo traz, e esse livro aqui ele se propõe a discutir isso em várias áreas das ciências humanas, então eu vou citar algumas referências daqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira grande crítica que todo fã de Crepúsculo já ouviu, ou toda pessoa que não gosta de Crepúsculo já falou, é que a Bella é uma sonsa. Que a Bella é uma songamonga e que Crepúsculo é machista pra caramba e que o Edward domina a Bella e o Jacob domina a Bella e ela vive em razão dos dois. Enfim, todos os comentários ao redor de criticar a postura da Bella como mulher. E, pra falar disso, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque, primeiro, eu não sou mulher. Eu não sou mulher e eu não tenho como me colocar no lugar de uma mulher e como ela enxerga a postura da Bella em relação ao Edward naquele relacionamento e enfim, naquele mundo todo. Mas eu posso utilizar algumas referências de mulheres, de outras mulheres, seja a própria Stephenie Meyer, a autora, seja, enfim, outras ideias que eu geralmente escuto das fãs de Crepúsculo, que eu tenho bastante contato. Então, eu tenho esse viés, mas eu também tenho o meu viés pessoal, enfim, posso falar besteira com certeza, mas é a minha visão de como a feminilidade da Bella está posta naquele mundo e como que isso afeta a personalidade dela e tudo mais, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, que eu quero que vocês tenham muita noção e muito clara, e que é um pouco difícil para as pessoas quando elas pegam Crepúsculo pela primeira vez e tentam entender o que se passa na cabeça da Bella, é o seguinte: Bella é humana. Ela não só é humana, como ela tem 17 anos. Ela é uma humana adolescente que, por, enfim, vários acasos do destino, se inseriu num mundo de seres sobrenaturais. Seres sobrenaturais com centenas de anos. Seres sobrenaturais com bagagens e contextos históricos de criação muito diferentes do dela. Que nasceu no século... Enfim, ela nasceu em 1980 e alguma coisa. Não vou lembrar, vou colocar aqui na edição em algum lugar. Olha só, o fã de Crepúsculo esquecendo o nascimento da Bella. Tem que lembrar isso. Então, esse é o contexto. Quando você entende que a Bella é uma humana e com todas as vulnerabilidades da raça humana naquele contexto de seres sobrenaturais, na minha humilde opinião, faz muito mais sentido grande parte das atitudes da Bella. Não só as atitudes de proteção que ela exige daquelas pessoas, não necessariamente ela exige, ela quer que as pessoas protejam ela, mas enfim, existe essa necessidade, esses seres sobrenaturais super poderosos sentem a necessidade de proteger ela, né? Mas também do deslumbre que ela tem por aqueles seres todos. A forma como ela se encanta pelo Edward não é só por um encontro de almas e por algo muito incrível, né? É pelo fato de que, primeiro, ela é adolescente, então ela vai ter uma paixão muito descontrolada, muito hormonal, no sentido mais bobo da palavra, enfim.
pelo Edward. Ela vai ter essa atração porque o Edward é um vampiro e parte dos vampiros da Stephenie Meyer, parte constituinte da ideia que a Stephenie Meyer tinha de vampiros, é de que vampiros são caçadores e que atraem naturalmente as suas presas, né? Então, isso explica um pouco a paixão deslumbrada e desesperada que a Bella tem pelo Edward. Mas, enfim, já falei muito a minha opinião, vou usar um pouquinho aqui as referências, tá? Então, a primeira e principal referência é Vida e Morte. Por quê? Bom, essa crítica ela é tão comum que a própria Stephenie Meyer fez uma resposta a essa crítica. Essa resposta é Livre e Morte. Vida e Morte, basicamente, é um livro em que a Stephenie Meyer pegou todos os personagens de Crepúsculo e inverteu o gênero. Então, a Bella, ao invés de ser uma mulher, uma menina humana, ela é um menino chamado Bo. Beaufort, uma coisa assim. O Edward, ao invés de ser um vampiro, é uma vampira chamada Edith. E, consequentemente, isso acontece com todos os outros personagens. O que a Stephenie Meyer quis trazer aqui nessa história, que é a mesma história, já adianto pra vocês, não muda muita coisa, quase nada muda, enfim, tem uma mudança no final que, na verdade, ela só fez pra não ter que fazer continuações, né? Então é uma história que termina em si, ao contrário dos outros livros da saga. Mas tirando essas mudanças pontuais, o andamento da história não muda. O Bo, esse menino humano, ele é tão vulnerável quanto a Bella. Ele é, inclusive, em alguns momentos, mais vulnerável que a Bella, porque ele é menino, e aí na cabeça dele, ele tem que se proteger, entendeu? Na cabeça dele, ele não deveria ser protegido pela Edith. Ele deveria proteger a Edith porque é o homem, né? Olha só que loucura que a sociedade coloca na nossa cabeça. Então o Edith tem essa masculinidade frágil, de certa forma. O Bo tem essa masculinidade frágil de achar que ele tem que proteger a Edith, mesmo que a Edith seja essa mulher super poderosa. E o que acontece é que ele se frustra, porque quem protege ele o tempo todo é ela. Então veja só que loucura. Enquanto em Vida e Morte você tem um menino que acha que tem que proteger alguém, mas não consegue, em Crepúsculo você tem a Bella que também acha que tem que proteger o Edward em vários momentos. E aí vem uma coisa muito interessante. Enquanto o Bo acha que tem que proteger a Edith pela masculinidade frágil da sociedade e tudo mais, a Bella faz isso por uma coisa que eu não consigo pensar outra palavra que não seja altruísmo. A Bella, desde o início, é uma personagem que, na frase inicial do livro, se vocês quiserem eu leio pra você, vou colocar aí em algum lugar, a frase inicial do livro já demonstra que a Bella está disposta a morrer por quem ela ama. E ela não tá falando de um macho. Ela não tá falando do Edward. Ela tá falando da mãe dela. Ela tá falando do pai dela. As poucas pessoas ali que a gente conhece daquele mundo dela, que é um mundo um pouco depressivo, sim. A Bella era uma pessoa que tinha problemas com ansiedade, muito provavelmente, com depressão. Quem não tem nos dias de hoje, né? Enfim. Naquele mundo, ela estava disposta a morrer pelas pessoas que ela amava. Essa é a frase inicial de Crepúsculo. Então, isso, pra mim, demonstra um grande altruísmo dessa personagem. Não demonstra dependência, não demonstra submissão, enfim. E o que a Stephenie Meyer demonstrou em Vida e Morte é que a história seria exatamente a mesma se ela fosse um menino. Não importa. Ela é uma humana em perigo, ela não é uma mulher em perigo, tá? Uma coisa importante também, que se reflete na forma como os filmes foram adaptados, é que o livro é escrito pela Bella. A própria Bella escreve essa história. E como uma narradora em primeira pessoa, ela não é uma narradora confiável. Isso é muito importante também a gente ter essa noção. A Bella não é uma narradora confiável porque ela se vê de uma forma que não é real. Porque como pode a Bella se descrever como a pessoa mais sem graça e mais ignorada e mais, meu Deus do céu, não tem nada de bom em mim, como todas as adolescentes na idade da Bella acham que são, inclusive os adolescentes, porque eu também já pensei isso de mim, enfim.
sociedade tá aí, como eu disse pra vocês. Como pode ela realmente ser desse jeito e quando ela chega numa cidade nova, todo mundo tá apaixonado por ela? O Mike tá apaixonado por ela, o Tyler tá apaixonado por ela, o Tyler é o menino que quase atropela ela, depois o Edward, depois o Jacob, enfim, como pode uma menina supostamente tão sem graça apaixonar todo mundo? E eu tenho a impressão que o filme traduziu isso de uma forma muito literal. Então, às vezes, parece realmente que a Bella não tem nada de interessante, mas a gente tem que lembrar que é a impressão que a Bella tem dela mesma, não é a realidade. Isso é muito importante. Então, não necessariamente a Bella é essa pessoa sem graça, né? A Bella Enfim, eu não acho, na verdade, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não acho que ninguém com 17 anos seja sem graça. Os nossos padrões de beleza vão mudando um pouco conforme a gente vai amadurecendo. E hoje eu acho que eu, com certeza, seria um adolescente lá em Forks que me apaixonaria pela Bella também quando visse ela a primeira vez. De acordo com as descrições que a gente tem, sabe? Então, tenham isso em mente. Tenham isso em mente que a Bella é uma personagem... ela é a narradora da história, então ela não é confiável, ela tá falando as coisas de acordo com a visão dela da história e não de acordo com o que realmente está acontecendo. E pensem que se fosse um menino, será que ele ia se sair tão melhor assim, no meio de seres sobrenaturais? Pensem nessas duas coisas, tá? Enfim, e aí, pra terminar esse argumento, que é o maior de todos, eu vim trazer uma referência de Crepúsculo e a Filosofia, que é um texto. Eu vou ler o título do texto e vocês vão tomar um susto, tá? Mas eu vou só ler o título e talvez um parágrafozinho aqui. O nome do texto é Edward Cullen e Bella Swan, herói brioriano e heroína feminista. Será? Heroína feminista? Putz, mas eu achei que heroína feminista fosse a Leia, fosse a Katniss, fosse essas meninas que batem e socam as pessoas. Percebe como a nossa visão de mulher forte está muito relacionada com a nossa visão de masculinidade como sociedade? A gente acha que uma mulher forte tem que bater nos outros, tem que ser, enfim, tem que cagar para relacionamentos, tem que ser, enfim, durona e falar meio grosso, assim, andar... Isso é uma mulher forte pra você? Tem certeza? O que é uma mulher forte? Será que uma mulher forte não é uma mãe que trabalha e ainda cuida da casa e ainda cuida do filho? Enfim, tem toda uma jornada. Isso é uma mulher forte na vida real. Se vocês já pararam pra pensar isso? E eu acho que a Bella é uma mulher muito forte. Mas eu trouxe esse texto porque ele foi escrito por uma mulher. Essa autora desse texto chama Abigail E. Myers. Acho que é Myers, porque é com... Enfim, vou escrever aqui como que é o nome dela. E essa mulher, eu fui pesquisar o currículo dela, ela é uma ginecologista. Veja só você. O que uma ginecologista está fazendo um texto sobre feminismo? Primeiro, ela é mulher. Segundo, que se a gente for olhar... Eu fui olhar um pouco a jornada dela e, enfim, tudo que estava disponível na internet... E a pesquisa dela é justamente sobre questões que são muito sensíveis às mulheres. Questões de parto humanizado, questões de gravidez na adolescência. Então, são temáticas que ela tá o tempo todo em contato. E se você parar pra pensar, tem uma gravidez na adolescência em Crepúsculo que a Bella engravida aos 17 anos, né? Enfim. Mas, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Esse parágrafo eu acho muito interessante. Bella é um enigma para as feministas. Por um lado, temos uma heroína educada academicamente, independente e que vai atrás do que quer, assim como a nossa amiga Jane Austen, que ela estava falando. Ela leu O Morro dos Ventos Uivantes. Ela se manda sozinha no meio do mais doce nada, apesar do amor de uma doce e excêntrica mãe. Isso aqui é uma coisa interessante, a questão da mãe da Bella. No filme, a gente tem a impressão de que a mãe da Bella é muito legal, e muito divertida, e muito descolada e tal. Mas a mãe da Bella, no livro, é ausente, é uma mãe extremamente ausente, e que a Bella assume, desde o começo da história, um papel de matriarca daquela família, de dona daquela família. Ao longo da vida dela, e isso é uma coisa que está implícita na história, ela sempre cuidou da mãe dela. A mãe dela se perdia nos lugares e aí a Bella tinha que ir atrás dela. Enfim,
A Bella sempre tem esse altruísmo por trás dela. Tem um exemplo que eu lembrei agora, que é uma cena em que nevou em Forks e o Charlie colocou as correntes no pneu do carro dela, né? E no livro a gente tem essa impressão muito clara que a Bella, ela fica até um pouco incomodada que o Charlie se importou tanto com ela, porque ela não tá acostumada com isso. Ela não tá acostumada a ser cuidada da forma como o Charlie estava ali disposto a cuidar dela. Então, essa questão é muito interessante. Vamos voltar aqui para a leitura. Apesar de muitas boas razões para não se desenvolver, ela permanece devotada a Edward, a ponto de se render ao dente afiado e transformar-se em uma linda e temerária vampira. Esses parecem ser argumentos razoáveis para que Bella seja considerada uma heroína feminista, feroz e fabulosa, um modelo de determinação ferrenha e paixão eterna dos jovens da geração iPod. Eu acabei lendo o capítulo, mas não expliquei o capítulo, mudei de assunto, enfim, ficou super confuso. Mas, só para finalizar, na verdade, esse capítulo eu trouxe ele porque ele tem como objetivo demonstrar duas faces ambíguas dessa personagem Bella Swan, opostas, aparentemente, né? Então, por um lado, você tem essa Bella Swan, que é uma menina culta, independente, que cuida da sua própria mãe, da sua própria casa, da sua própria família, enfim. Mesmo sendo muito jovem, ela é muito culta e muito independente, né? Então ela tem essa imagem de uma mulher contemporânea, dona de si, mas ao mesmo tempo ela se deixa levar por esse amor perdidamente. Essas duas características, né? São muito interessantes para a gente entender esse personagem Bella Swan, né? E geralmente as pessoas veem só um lado, que é o da menina boba, apaixonada, enfim. Era esse o objetivo com a leitura do capítulo. E aí nós vamos para a questão que eu acho que vai levar a gente para as outras questões, que é o seguinte. A Bella, em momento nenhum, desistiu dos seus objetivos. Então, desde o primeiro filme, do primeiro livro, da primeira história, Bella chegou pro Edward e falou assim: olha, Edward, eu só vejo uma solução aqui pro nosso problema. Você vai ter que me transformar em vampira, tá? Eu abro mão de todas essas experiências humanas aí que você quer que eu tenha. Eu abro mão de, enfim, escola, faculdade, enfim, todas essas coisas. E eu aceito uma vida congelada e eterna com você. Quando a gente ouve isso, a gente pensa, pô, mas, mano, a Bella é meio louca, né? Ela é meio louca, né? E não tô falando aqui que a Bella é totalmente sã mentalmente, mas eu acho que a Bella, enfim, tem alguns probleminhas de depressão e ansiedade aí, que, enfim, quem não tem hoje em dia, né? Mas eu entendo, de certa forma, que a Bella, ela, eu não diria teimosia, mas a Bella ela tem uma determinação muito grande de seguir adiante com as coisas que ela quer. Então, isso é um exemplo interessante. Em Crepúsculo, é o único livro da saga em que nós temos diretamente homens salvando a Bella, né? Então, primeiro o Edward salva ela do acidente com a van. Depois nós temos o Edward salvando ela, enfim, de ser estuprada, esquartejada lá em Port Angeles, né? Por aqueles caras. E depois a gente tem a Bella sendo salva da morte, da transformação. Na verdade, nem sendo salva da transformação, né? O James morde ela e o Edward chega à conclusão de que aquela não é uma boa hora pra ela virar vampira. E aí o Edward salva ela. Esses são os 3 momentos que a gente tem Bella sendo salva por um homem. Em Lua Nova, o jogo muda um pouco. Primeiro porque o Edward vai embora e a Bella se aproxima do Jacob, que também supostamente seria um ser superior e que teria capacidade de, enfim, teria a capacidade de proteger ela, né? Mas aí o que acontece é o seguinte:
no final bem próximo do final da história, a Bella meio que larga tudo e vai pra Itália. Ela atravessa o mundo pra salvar o Edward, porque o Edward tá perto da morte, enfim, porque ele acha que ela morreu, referência a Romeu e Julieta, enfim, essa é uma das grandes inspirações de Lua Nova, inclusive. Talvez, inclusive, porque Lua Nova seja o mais interpretado como problemático, justamente por essa inspiração em Romeu e Julieta, que é um romance bem problemático, se a gente parar pra pensar. Mas, enfim, você entende que a Bella salva o Edward a partir desse ponto? Você entende que em Eclipse, quem salva o Edward de novo é a Bella, quando ela corta o braço dela e, enfim, com o sangue dela ela distrai os vampiros e consegue salvar o Edward? Você entende que em Amanhecer, a Bella salva todos os vampiros ali, porque ela tem o poder de escudo? Então, os Volturi não são uma ameaça tão forte quanto seriam se ela não estivesse presente? A Bella é uma personagem forte. Esse é o meu ponto. O ponto é que a Bella, ela é forte e ela é determinada. E quando os outros falam pra ela, você não vai ser vampira, não vai dar certo, o que acontece no final? Ela vira vampira. As pessoas falam pra ela, não, você não vai ter esse filho vai te destruir. O que acontece? No final, ela tem o filho. E é ótimo. Enfim. Isso são só exemplos, tá? Se você discordar, se você lembrar de alguma coisa que eu não tô lembrando, comenta aí. Bom, aí agora eu quero ir pra um lado mais leve um pouco, enfim, que é menos perigoso de eu falar. Eu como um macho, hétero, cis e lá, vim aqui falar de feminismo, meu Deus, que absurdo. Enfim, vou falar de uma coisa mais leve, que é o seguinte. Vitor, como assim você está querendo me empurrar que vampiro brilhando é um negócio que tá certo? Ó, vamos lá, meu querido, meu consagrado, vampiro brilhando. Vou dizer uma coisa pra você, muito importante, olha nos meus olhos, eu vou dizer aqui pra você, e aí a gente vai seguir com a nossa vida, tá? Vampiro não existe. Vampiro nenhum existe. O Drácula não existe. Não existe o Drácula. Você tá ligado que o Drácula não existe? Não existe o Nosferatu. Não existe vampiro nenhum. Não existe vampiro nenhum. Nenhum vampiro. O Edward também não existe. Nenhum vampiro existe. O vampiro é uma lenda. É uma história que tá no domínio público da humanidade. E que é carregada de licenças poéticas. O vampiro do Drácula é diferente do vampiro do Nosferatu. Por que será que eles eram diferentes? Porque cada autor deu características para eles que se adaptavam àquela história que eles estavam tentando contar. Então, é óbvio que o Edward não vai ter as mesmas características que se espera de um vampiro tradicional e tudo mais, porque essa história não foi escrita em 1700 e tarará. Crepúsculo foi escrito em 2005. Então, como você quer que a suposta lenda tradicional dos vampiros seja adaptada do jeito que era pra ser? Ah, meu Deus, tradicional, conservador, lá. Não. Stephenie Meyer quis fazer algo diferente. Então, assim, fica tranquilo, cara. Segura na minha mão que a gente vai conseguir entender por que os vampiros brilham, afinal de contas, tá? Vou usar esse aqui, guia oficial, pra explicar pra você. Eu não vou ler, eu vou só falar, porque eu já decorei, eu sou fã de Crepúsculo. Mas, uma referência legal que eu não tô perto, tá aqui, mas tá longe, mas que pode ser legal pra você entender o brilho dos vampiros também, é esse livro pequenininho que tá aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Esse pequenininho aqui, que é A Breve Segunda Vida de Brit Turner, tá? Esse livro é um livro bem fininho, que a Stephenie Meyer escreveu para preencher um buraco que ficou em Eclipse, que é a história dos recém-criados, enfim, tudo mais. Nesse livro, ela faz uma citação muito interessante ao brilho dos vampiros, que é como se, quando um humano olha para um vampiro brilhando, é como se ele estivesse pegando fogo. Ele é reluzente, como um prisma, como um diamante mesmo. Você já viu um diamante na luz? Vou colocar uma foto de um diamante na luz aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Não critique o brilho dos vampiros com base no filme, tá? Porque o filme tinha uma série de limitações de tecnologia, por ser um filme de baixo orçamento, o primeiro filme, e também por ser muito difícil adaptar essa ideia.
Mas você entende que o que a Stephenie Meyer quis fazer, na verdade, é mostrar que os vampiros reluzem ao sol e que qualquer humano olhando acharia. Tanto que a Bella pergunta pro Edward: isso não tá te machucando, não? Quando ela vê ele brilhando pela primeira vez. Porque é um olhar humano que, supostamente, na mitologia da Stephenie Meyer, explica as lendas que dizem que os vampiros pegam fogo no sol, tá? Mas, enfim, ela tem uma explicação aqui pseudocientífica, ficcional, obviamente, né? Como eu disse pra vocês, vou repetir, vampiro não existe. De que, na verdade, o processo de transformação de um humano para vampiro faz com que a membrana das células da pele adquiram elas engrossam, é como se a membrana das células engrossasse e adquirisse uma como que é a palavra? Elas reluzem, elas refletem a luz do sol, tá? As células da pele. Existem... Eu acho que eu vou colocar aqui um link aqui embaixo pro Nerdologia, o Nerdologia sobre os vampiros, em que o Átila comenta brevemente sobre os vampiros de Crepúsculo. Ele, inclusive, fala no final que os vampiros de Crepúsculo, em certa forma, fazem mais sentido do que outros vampiros à luz da biologia. Mas, enfim, entendam isso, sabe? Entendam primeiro, não é a mesma coisa no livro. Segundo, é um filme de baixo orçamento. Terceiro, acho que essa é a primeira, na verdade. Vampiro não existe, entendeu? Se ele brilhar... E se ele brilhasse do jeito que é no livro, no filme, com um glitterzinho, sabe? Não importa isso. Por que isso é... Tá vendo como a masculinidade frágil prejudica as pessoas assistirem Crepúsculo? Porque elas acham que o glitter... que enfim, não é glitter, já chegamos a essa conclusão, mas enfim, que aquele glitterzinho brilhante é suficiente pra enquadrar o vampiro numa coisa homossexual, como se isso fosse negativo, sabe? Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? 2020. Enfim, acho que já foi, né? De vampiro brilhante. Então vamos pro próximo assunto, tá? Eu quero voltar um pouquinho pro assunto homens controladores em Crepúsculo, porque a gente falou agora de masculinidade tóxica. E a gente tem um personagem abusivo, sim, em Crepúsculo. Sabe qual que é o nome desse personagem? Jacob Black. Pois é. Lembrando de todas as considerações que eu falei lá no começo. Edward é um vampiro. Edward nasceu em 1900 e tarará. Lembra a data. Péssimo fã que eu sou. Vou colocar a data aqui. Ele é um vampiro que foi transformado, ou seja, ele foi congelado no tempo. Então você tem essa personalidade formada no século passado. E você quer que ele seja super liberal, maravilhoso, ai meu Deus, homem evoluído, desconstruído. É um pouco difícil, mas tudo bem. Eu acho que ainda assim, o Edward, mesmo tendo essa bagagem de um homem do século passado, ele é muito, muito, mas muito menos abusivo de que muitos outros personagens da literatura que a gente tem por aí. Mas a gente tem sim um personagem abusivo que é o Jacob. O Jacob, cara, pra você ter noção, ele literalmente ameaça se matar se a Bella não beijar ele. Você já parou pra analisar isso? E toda aquela rixa de Team Edward e Team Jacob, na minha cabeça não faz muito sentido. Na verdade, não faz nenhum sentido. Porque em Lua Nova, ou seja, no mesmo filme / livro que a Bella desenvolve a relação dela com o Jacob, ela chega pro Jacob e fala assim: olha, Jacob, é o seguinte, não me peça pra escolher, porque vai ser ele. Sempre foi ele. Que triângulo amoroso é esse? Eu não vejo triângulo amoroso nenhum, tá? Lembrem-se que as duas únicas vezes que Bella beija Jacob, na primeira vez ele beijou ela forçadamente, abusivo. Na segunda vez, ele ameaça se matar para ela beijar ele. Enfim. E o Edward lida com isso de uma forma muito madura. O Edward entende que ele... Que a paixão deles, que o amor deles, de certa forma, depende de que a Bella abra mão da sua vida. E ele não gosta dessa ideia, porque ele entende que ele é um monstro, ele sabe que ele é um monstro, enfim. Ele tem todas as questões que eu espero que a gente veja logo em Sol da Meia-Noite, que se passava pela cabeça do Edward.
Mas tá ligado que o Edward, ele tinha uma visão sobre os vampiros muito negativa e que ele não queria que a Bella passasse por aquilo. Então ele entende que o Jacob pode ser melhor pra ela, que o Jacob pode passar a humanidade, permitir que a Bella viva a humanidade dela de uma forma muito melhor do que ele pode fornecer. E o Edward, ele abre mão o tempo todo disso. E ele fala pro Jacob, se um dia a Bella te escolher, eu vou deixar, eu não quero que ela sofra do meu lado. Eu amo ela, eu quero estar próximo dela. Mas eu quero respeitar a escolha dela, se ela escolher por você, porque eu sei que ela pode ter uma vida humana e linda com você também. E veja só a maturidade desse cara, sabe? Esse cara do século passado que é abusivo, controlador, tóxico. Tem certeza? Enfim. Só mais um comentário sobre os homens de Crepúsculo. Acho que esse vai ser o último. A gente tem também em Crepúsculo uma caricatura do macho, que é o Charlie. O Charlie, ele é o quê? O Charlie, ele é um solteirão, xerife, bigodudo, um ótimo pai, amo o Charlie, todos os fãs de Crepúsculo gostam muito do Charlie, mas o Charlie, ele é completamente impotente em relação às escolhas da Bella. Apesar dele ser um bom pai, um pai que se importa e que pergunta pra ela o que tá acontecendo, por que você tá chorando, o que você tá sofrendo. Enfim, ele é um pai que se importa e fala, talvez seja melhor você voltar a morar com a sua mãe, aqui não tá legal. Apesar do Charlie ser essa pessoa muito legal, ele não pode fazer nada pra controlar a vida da Bella. Nada, absolutamente nada. E o Charlie, ele é essa pessoa que, de certa forma, reflete a um desejo masculino de ser o James Bond, sabe? De ser o policial, de ser o conquistador, de ser, enfim, de não estar preso a nenhuma mulher. Porque, afinal de contas, o Charlie, a gente não sabe da vida sexual dele, mas enfim, né? No filme ele até tem uma frase muito engraçada, que é Famous Ladies Man. Enfim, a gente tem essas duas imagens masculinas que são problemáticas e que não são a escolha da Bella. A escolha da Bella é pelo Edward, que é esse cara do século passado que tem tudo pra ser escroto e na verdade é super aberto às escolhas dela. Enfim, essa é uma questão que eu acho muito interessante. Bom, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu perguntei no meu Twitter. Eu vou esperar o cachorro parar de latir. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que ele vai continuar latindo. Eu perguntei no meu Twitter pros meus amigos fãs de Crepúsculo críticas que eles escutam. E eu recebi alguns comentários que meio que contornavam essas mesmas questões que eu falei aqui pra vocês. Mas eu recebi um comentário muito engraçado que fala assim: se o Edward sente sede quando ela tá menstruada. Guia oficial, Stephenie Meyer responde essa pergunta, tá? Se eu não me engano, é bem no comecinho, tem uma entrevista no começo do tá cheio de marcação aqui. Tem uma entrevista no começo em que perguntam essa... Ou é no final, porque tem uma parte de perguntas comumente de FAQ. Eu não sei. Eu sei que em algum momento desse livro a Stephenie Meyer responde que não. O Edward não sente atração nenhuma pelo sangue da menstruação da Bella, nem os outros vampiros, porque o sangue de menstruação simplesmente não atrai, não é um cheiro legal pros vampiros. Né? É só o sangue que tá ali vivo, fluindo na corrente sanguínea dos humanos, tá? Mas também não cheira mal nem nada do tipo. Eles só ignoram o cheiro de menstruação. E aí essa pergunta me leva a uma outra pergunta muito engraçada que eu também já vi muita gente falando, que é o seguinte: meu Deus, mas se ele é um vampiro, como que ele fez um filho na Bella? Vamos lá. Também tá aqui no guia oficial essa resposta, tá? Na mitologia, nos vampiros de Stephenie Meyer, vampiras mulheres não podem engravidar. Por quê? Porque mulheres têm transformações reais no corpo delas enquanto o processo da gravidez acontece. Então, são transformações hormonais que permitem que o bebê fique vivo ali dentro. São transformações físicas, mesmo fisiológicas, que fazem com que
o corpo da mulher mude muito no processo da gravidez e as mulheres vampiras estão congeladas no tempo, então o corpo delas não vai se transformar por bebê nenhum, enfim. Os óvulos não vão sair, o ciclo menstrual não vai acontecer e mulheres não podem engravidar. Mas por que homens podem então fazer mulheres engravidar? Porque o corpo do homem não muda nada para reproduzir. Não muda. O homem naturalmente está num ciclo de produção de espermatozoides que, segundo a Stephenie Meyer, os vampiros dela, a transformação em vampiro não afeta essa produção de espermatozoides. Enfim, o código genético vampiro entra ali na jogada, mas é por isso que a filha da Bella é mutante, é híbrida, né? Ela tem essa mudança, mas, enfim, nada impede que o Edward transforme a Bella. Afinal de contas, isso é uma coisa interessante também, importante, vampiros têm fluidos corporais, tá? Ele não é um ser seco. Ele tem o veneno dele, ele tem a saliva dele e, obviamente, ele tem o esperma dele, enfim. Então, eles têm fluidos corporais e em todos os fluidos corporais o veneno vampiro está lá, inclusive no esperma. Mas a única parte que realmente pode transformar uma pessoa de humano para vampiro é a saliva, tá? Que é o que vai entrar quando o vampiro morder. Beleza? Gente, acho que é isso. Esse vídeo, enfim, nem sei se deu certo. Vou ver aqui na edição o que eu vou conseguir tirar de interessante, as partes que eu me repeti, talvez sobre alguma coisa, mas enfim. Entenda que tudo isso vem de uma pessoa que é fã e que fica chateado, sim, obviamente, quando as pessoas criticam coisas que, na minha humilde opinião, partem um pouco de preconceito e desconhecimento da própria obra da Stephenie Meyer. Se você, por algum motivo, sei lá, cara, ficou interessado em ler Crepúsculo, ai meu Deus do céu, cara, achei interessante todas as coisas que você falou. Cara, o caminho é simples. Leia, sabe? Não tá caro. Baratinho, Crepúsculo. Saíram novas edições agora por causa do lançamento de Sol da Meia-Noite. Então, cara, vai ler, sabe? Não se baseie completamente nos filmes. Eu gosto dos filmes. Acho que dentro da capacidade de produção que eles tinham ali, seja de dinheiro, seja dos atores disponíveis, eles fizeram um trabalho legal. Obviamente, na época, surtei muito, gritei muito na pré-estreia, porque eu era fã, cara, e fã é isso. Fã, a gente fica animado com essas coisas. Então, e se você discorda disso que eu tô falando, acha que eu tô falando besteira, cara, vida que segue, legal, respeito é importante, respeito respeito é necessário, então respeita os fãs de Crepúsculo, não fica fazendo piadinha com fã de Crepúsculo quando eles começarem a surtar e, ai meu Deus do céu, vai sair Sol da Meia-Noite, como eu vi muita gente fazendo no Twitter. E, cara, é isso, gente. Acho que o que eu lembrei aqui agora e que eu poderia trazer de uma forma curta e direta, eu trouxe. Se você gostou, curte o vídeo. Olha só eu sendo youtuber aqui. Curte o vídeo, enfim, espalha para os seus amigos que não gostam de Crepúsculo e para os que gostam também, para eles espalharem para mais gente. E é isso aí, gente. Tchau pra vocês e quem sabe eu apareço aí de novo. Não sei. Tchau, tchau.